Graça e paz, meus amados irmãos, que a fria noite em que nós aqui nos dirigimos possa ser transformada, aquecendo os nossos corações pela palavra de Deus. Eu convido a amada igreja para que abra suas Bíblias na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, eu estarei lendo o verso 1 até o verso 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu lerei do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experimentado ou tido a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Até aqui a palavra do Senhor nosso Deus, para a instrução desta noite. Oremos mais uma vez. Louvado seja o seu nome, Deus amado, por tamanha misericórdia para conosco, porque nada somos, ó Deus, e ainda assim o Senhor nos traz a tua presença. Nós te adoramos, ó Pai, pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu amor. Ao nesta noite falar conosco, ó Deus. Eu te adoro, meu Pai amado, pelas bênçãos e pelo amor que o Senhor tem derramado aos meus amados irmãos aqui na Igreja Presbiteriana da Silva Jardim. E agora, querido Deus, nós lhe imploramos que o Senhor continue a ter misericórdia de nós, abrindo os olhos dos nossos corações, para entendermos da Tua Palavra, que eu possa ser, ó Pai, instrumento de bênção a todo aquele que aqui se encontra, através do Senhor amado Jesus Cristo. Essa é a oração que eu faço, ó Pai, agradecido por tamanho privilégio, de poder, ó Pai, ler e interpretar a Tua Palavra conforme o Teu Santo Espírito. E é no Teu santo nome que eu oro agradecido. Amém, Senhor. Pedro, ao escrever essa missiva, antes de nós entrarmos propriamente no texto lido, estabelece algumas premissas que devem estar nos nossos corações, para que todos possamos entender isso que nós acabamos de ler. Pedro, ao escrever, denota, nos envolve com palavras, nos traz do trono de graça situações que ocorreram aqui, para que nós pudéssemos ser alcançados. Por isso eu convido você a ir comigo ao lado esquerdo da sua Bíblia, aí onde você está mesmo, e acompanhar a leitura do capítulo 1, do verso 22 até o verso 25, aí onde você acabou de ler também. Entendam essas premissas, antes que nós entremos efetivamente na interpretação nesta noite. O título desta parte se identifica como a santidade no amor, e Pedro começa a dizer àquelas pessoas: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Preste atenção nisso, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada desde quando vocês eram pequenos e começaram a conhecer o Senhor. Então Pedro diz, portanto. Ele escreve tudo isso
como uma premissa para entrar no texto desta noite. Se fostes regenerados de uma semente incorruptível, se realmente se amam mutuamente com amor fraternal, se realmente houve transformação de vida, Pedro diz isso para mim e para você, se isso realmente aconteceu na sua vida, portanto. E aqui nós nos encaminhamos para o primeiro ponto desta noite. Portanto, se fostes regenerados, o primeiro ponto que vocês devem observar encontra-se no verso 1. Portanto, regenerados, despojando-vos de toda maldade, e de todo dolo, e de toda hipocrisia, e de toda inveja, e de toda sorte de maledicência. Porque se isso ainda envolve o seu coração, a premissa apresentada a vocês não faz sentido nenhum. Portanto, se ainda há maldade e dolo, portanto, se ainda há hipocrisia e inveja, portanto, se ainda há maledicência no seu coração, então a premissa de que fostes regenerados e comprados por um alto preço não encontra lugar em nenhum de vocês. É isso que Pedro está dizendo. Pois fostes comprados por um alto preço. A substituição daquela cruz que era minha e sua, aquele sangue que deveria ser derramado, que era meu, por um outro foi. Aquelas dores ali sofridas que seriam minhas e suas, foram substituídas por um amor tão grande que nos alcançou antes da fundação do mundo. Se alcançados por isso, então, Pedro nos diz, portanto, tirem essas vestes fétridas e pútridas que faziam parte do velho homem e sejam pessoas diferentes. Pois se não são, nada daquilo valeu para mim e para você. Portanto, despojando-se de toda a maldade e dolo e hipocrisia, e inveja e maledicência. E veja a sapiência divina quando ele coloca isso no texto. Veja que quando Pedro é inspirado a escrever isso, ele nos traz uma sequência lógica. Porque se há maldade em meu coração, é isso que ele está dizendo, se há maldade em meu coração, eu tenho prazer em agir com dolo. Se há maldade em meu coração, eu tenho prazer em agir de forma errada. E agindo de forma errada, eu não quero que as pessoas à minha volta saibam disso. Por isso eu me torno hipócrita. Vejam a sapiência divina no texto. Por serem maus, têm vontade de fazer o mal, não querem que o outro saiba e se tornam hipócritas na presença de um do outro. E ao nos tornarmos hipócritas nas presenças de uns e dos outros, nós temos inveja do outro. É a sequência posta. Entendam a capacidade divina de escrever o texto o mais cristalino possível para mim e para você. Se há maldade, eu pratico com dolo. Ao praticar com dolo, não quero que ninguém saiba, portanto, sou hipócrita e abraço o meu irmão como se nada de mal estivesse acontecendo em nosso relacionamento. E eu me torno hipócrita junto dele. E ao me tornar hipócrita, eu digo, tudo bem, parabéns por isso que você tem alcançado, mas eu estou com uma inveja disso que você nem imagina. Porque eu sou mau. Parabéns que nada, eu queria ter o que você tem. Parabéns que nada, eu queria ser o que você é. Parabéns que nada, eu queria possuir o que você possui, eu tenho inveja. Porque eu sou hipócrita quando eu converso com você desse jeito. E tem mais. Não somente em mim isso cabe, mas eu quero que as pessoas saibam também o que você é.
então eu vou usar a minha boca para contar aos outros coisas ruins sobre você. Irmãos que se sentam uns dos lados dos outros, com maldade, com dolo, se tornando hipócrita por causa da inveja, e assim proferindo palavras que não agradecem, assim proferindo palavras onde não há gratidão, assim proferindo palavras que não agradam a Deus. Portanto, se fostes regenerados, tirem essas roupas todas. E aí está o sentido da palavra despojar. Tire essa roupa. Tire essa roupa. Não venha à minha presença desse jeito. Quem dera eu tivesse os diáconos para fechar aquela porta e ninguém pudesse entrar para me adorar. É isso que Deus vai falar lá no Antigo Testamento. Estou cansado dos seus ajuntamentos solenes, das suas festas que não levam a nada. Porque há maldade, há dolo, há hipocrisia, há inveja, há maledicência. Em primeiro lugar, o texto de Pedro nos traz essas nuances tão catastróficas que nos envolvem se não formos regenerados. Precisamos ter uma nova vida. Maldade. Abra comigo o livro de Atos, verso 8, verso 18 até o 22. Atos 8, 18 a 22, conta a história de um homem chamado Simão. E diz assim: vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te da tua maldade e roga ao Senhor. E que expressão terrível! Talvez te seja perdoado o intento do seu coração, portanto largue a maldade. Largue essa maldade. Não há promessa de perdão nisso. Há um talvez. Se fostes regenerados, tire essa maldita maldade do seu coração. É necessário uma novidade de vida. É necessário sermos diferentes. É necessário que não haja mais dolo, não haja mais engano, não haja mais mentira. Vá comigo ainda ao livro de Atos, um pouco mais à frente, capítulo 13, aí mesmo onde você está. Do verso 8 até o verso 11, nós temos outro personagem. Nós temos Simão e agora nós temos Elimas. Elimas era um mágico, assim traduzido o seu nome. Projete para mim Atos, capítulo 13, a partir do verso 8, por favor. Mas, impor-se Elimas, o mágico, se opunha a ele, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, o filho do diabo é cheio de todo o engano e de toda a malícia. Inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. E ele diz lá atrás: portanto, se despoje disso, se despoje desse engano e desse dolo, porque dolo e engano encontram o seu pai nominado como Satanás. Se há dolo, se há engano, Satanás governa a sua e a minha vida. Hipócritas, atores que usam máscaras, tirem isso uns dos outros. Tirem essa roupa, se despojem disso, dessa inveja, dessa amargura, desse ódio, desse conflito. Se livrem de tudo disso. Se livrem dessa maledicência, pois Pedro, no seu capítulo 1, no verso 22, diz: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente.
Em primeiro lugar, o texto nesta noite diz que aqueles que foram transformados pelo Santo Espírito de Deus largaram essas velhas roupas em um lugar onde não mais se pode ser achado. Em segundo lugar, o texto desta noite nos diz que se comprados por um alto preço, nos diz que se comprados por uma semente incorruptível em nosso coração, despojando-nos de tudo aquilo que não presta, que não faz parte do relacionamento do povo de Deus. Em segundo lugar, o texto nos ensina, no verso 2, que nós devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Vejam a simplicidade do texto, ao nos trazer um exemplo tão fácil de entendermos. Fácil porque você teve 3 filhas, você sabe como é que funciona esse negócio. Mas fácil para as mães, fácil para os pais entenderem isso daqui. Aquele que foi regenerado, aquele que foi comprado por um alto preço, aquele que teve as suas vestes antigas queimadas, não mais lembradas, esse tem um desejo contínuo, perpétuo e eterno de se alimentar do genuíno leite espiritual. Paulo diz, já que vocês não são mais assim, já que vocês não andam mais desse jeito, tem mais uma coisa, Paulo é ótimo, hein? Pedro, tem mais uma coisa que eu preciso dizer a vocês, tudo com P, se fosse lá brincar de stop, podia ser apóstolo com P, Paulo, Pedro, tá? Me dá um desconto aí. Vejam só, então Pedro, ele traz um outro elemento que deve estar nos nossos corações, ele diz, desejai. Assim como a corça suspira pelas águas, assim, ó Deus, a minha alma por ti. Ele não fala, leia a palavra. Ele não fala, estude a palavra. Ele não fala, ensine a palavra. Pedro não diz, medite a palavra. Pedro diz, deseje. Deseje essa palavra, dia e noite. Deseje durante toda a sua vida. Deseje ardentemente essa palavra, como um bebê deseja o leite da sua mãe. E o bebê nasce, e você faz aquele quarto maravilhoso para ele, não faz? E você compra um bercinho lindo para ele, não compra? E você vai naquelas feiras terríveis de mães e pais para comprar enxovais, e você tem uma visão mais ou menos que seja o inferno na terra, estando lá com bolsa daqui e coberta dali, e agora eu tenho que comprar um paninho daqui, e nós homens ficamos pensando, mas o que é tudo isso? Envolve tudo isso daí? Eu imaginei que era uma coisa tão simples isso daqui, não, mas nós temos que ter uma bolsa para sair, nós temos uma bolsa para ter em casa, nós temos que ter uma bolsa para os lenços, nós temos que ter uma mamadeira para a noite, uma mamadeira para o dia, nós temos que ter várias coisas. E você chega para falar com o seu bebê e fala assim, viu, comprei tudo. E ele olha para você e diz o quê? Eu só quero mamar. Mas não é isso? E ele acorda de manhã e você fala assim, nossa, viu, hoje vem um rapaz que vai montar os móveis, vai montar o seu guarda-roupa, para que nós possamos guardar o seu enxoval. O que você acha, Aurora? Ela diz assim, eu só quero mamar. É isso que Pedro está dizendo. O bebê não procura outra coisa, senão esse leite genuíno. Pedro está dizendo, desejem isso. Apesar das suas obrigações de cantar nesse belo coral, que nós tiramos a palavra obrigação e substituímos por gratidão, apesar de cantar com gratidão neste belo coral, Pedro diz, desejem ardentemente a palavra de Deus. Apesar de eu vir pregar aqui, de eu estar aqui neste momento, deste privilégio
de poder conversar com vocês sobre isso, Pedro diz: Jefferson, então somente deseje ardentemente a palavra de Deus. Deseje ardentemente, porque eu já falei com Isaías para que ele me busque enquanto eu posso ser achado. Eu já falei isso para ele. Me busque. Então somente me deseje, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Desejem isso. Desejem então somente isso. Me invoque, e eu passarei a ouvir vocês e direi coisas para vocês que vocês nem imaginam. Desejem isso. Desejo, e aqui nós temos um problema, porque desejo é uma oração, é um verbo que só pode ser aplicado àqueles que tiveram uma experiência com Deus. Veja o verso 3 lá, que terrível ele é. Ele fala assim: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual como crianças recém-nascidas para o crescimento da sua salvação. E temos uma partícula aqui, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se não tem, não cabe nem para mim, nem para você. Se não há intimidade com Deus, essa palavra não cabe nem para mim, nem para você. Se você nunca experimentou a bondade de Deus, isso não cabe nem para mim, nem para você. Se não foi por Ele que você anelou toda a sua vida e depositou a sua esperança e confiança, ela não serve nem para mim e nem para você. Porque Ele vem falar no começo de maldade, de hipocrisia, de inveja, de dolo, de maledicência, coisas que não fazem parte de Deus. Mas eu só sei disso se eu já tive uma experiência com Deus. Se eu já disse a Deus: ó Deus, tudo que eu tenho, eu reconheço que foi o Senhor que me deu. Deus, tudo que sou, eu só sou porque o Senhor me conduziu até aqui. Não existe nada diferente disso. Tiveram essa experiência com Deus? Desejem ardentemente, porque a experiência foi boa demais. Voltemos ao bebê. E ele toma o leite da mãe. Aí o médico chega para mim e para você e fala assim: ó, acho que você devia melhorar esse alimento aí. Programin, que chama? Programin? Como é que chama o leite lá? Tem um leite lá que... Quem? Pode ser o Aptamil, não é esse, mas vamos utilizá-los agora. Aí ele fala assim: ó, você tem que dar um suplemento. Aconteceu hoje, na hora do almoço. Estava chorando, queria leite, não é isso? Leite genuíno. Aí nós tivemos uma ideia brilhante: ó, vamos dar o Aptamil, que está mais prático. Ela pegou uma madeira e ficou roendo o bico por uma meia hora mais ou menos. E olhava para mim como se dissesse: isso não é genuíno. Isso não é espiritual. É ideia. É ideia. O senhor está me enganando? Eu ouço a voz da minha mãe do seu lado. Ela tem o que eu quero. Não é isso que eu quero. Veja a simplicidade da pedagogia divina para conosco. Como bebês, desejem o genuíno leite espiritual. Ardentemente, se é que já experimentaram que o Senhor é bondoso. E se eu perguntar para ela e disser assim: você já experimentou aquele outro leite? Já. Dá para ser esse agora? Não. Eu já experimentei. O quanto isso é bom. Eu quero aquilo lá. Eu não quero isso daqui. Desejai, portanto, ardentemente, o genuíno leite espiritual, como crianças recém-nascidas. Sabe por quê que ela deseja o genuíno leite espiritual? Porque se ela não tomar daquilo, ela simplesmente morre. Portanto, aquele grito avassalador que tem encontro tão somente entre as 2 e 3 horas da manhã,
aquele grito avassalador que tem encontro tão somente entre as 5 e 6 horas da manhã. Aquilo não é porque ela é ruim, porque ela está brava, porque ela não gostou do armário, não gostou do enxoval. Aquilo é porque ela já experimentou da bondade de Deus e sabe que a bondade de Deus traz vida. É 2 horas da manhã, mas eu quero leite genuíno e espiritual. São 6 horas da manhã, papai, mas sai daqui, você não me interessa. O que interessa é o que a minha mãe tem para me oferecer, que é o leite genuíno e espiritual. Sua única situação, como prometida lá no batismo, é pegar e me levar para minha mãe, para que ela me dê daquilo que vale a pena, da bondade que eu experimentei. Veja isso, desde quando eu nasci. Nascidos de novo. Ah, abençoado Nicodemos. Importa-vos nascer de novo. Em segundo lugar, o texto nos ensina, então, que nós devemos ansiar por isso, porque algo diferente aconteceu na minha e na sua vida, como diz o verso 23, fomos regenerados mediante a palavra de Deus. Eu quero essa palavra todo dia, porque eu fui transformado por ela. Ela é viva, porque Deus é vivo. Eu anseio por ela, porque ela traz vida. Em terceiro e último lugar, e não se mexa, Lincoln, continue sentado aí, até a hora que eu falar concluindo. Em terceiro e último lugar, o texto nos ensina que, tiradas aquelas roupas, ansiosos ardentemente por esse leite que nós experimentamos, nós devemos então nos achegar a este que morreu por mim e por você, para na presença dele oferecer um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Veja o que diz o verso 4. Chegando-vos para ele, já que vocês provaram de que ele é bondoso, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vá ao 5 também, porque ele é muito bom. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Largaram tudo aquilo, se alimentaram, experimentaram, viram o quanto Deus é bom. Eu quero andar com a minha mãe, eu não quero andar com você, papai. Porque é muito bom. É bom demais. O senhor não tem ideia como é que esse negócio funciona. Nossa, mas eu nasci, na hora que embiquei ali, o negócio foi. Pensa numa coisa boa. Então vamos comigo, minha filha? Não, eu quero ir com ela. Eu quero me achegar mais a ela. Eu quero estar mais próximo dela. Eu quero, por gratidão, fazer o que ela me pede. Por gratidão. Eu quero fazer isso, eu quero me achegar a ela. E entendam uma coisa, vá comigo um pouco. Peço vênia para que vocês sigam lá para o livro, deixa aí marcado. Vão lá para o livro de Crônicas. Vá lá para o livro de 1 Crônicas, por favor. Marquem onde você está. Vá para o livro de 1 Crônicas, capítulo 24. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, salvo engano, Crônicas, está aqui. Crônicas, capítulo 24. Nós vamos entender isso daqui um pouco para ver como isso faz diferença. Veja Crônicas 24. Eu vou ler para vocês do verso 1 até o verso 6. Diz assim, e isso é para nós entendermos lá depois. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes.
Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de famílias, guarde esse número, 16. Dos filhos de Itamar, 8. Matemática básica, 16, 8, sobe, escorrega, 24. Repartiram-se por sortes, uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, do sacerdote Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias do sacerdote e dos levitas, sendo escolhido as famílias por sorte, alternadamente para Eleazar e Itamar. O que tem isso até agora? Calma. Vai comigo lá no verso 18 e 19. A 23ª, Adelaías, aqui é o sorteio que ele está falando antes. A 24ª, Amazias. O ofício desse nos seus ministérios era o quê? Entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. Guarda isso. 18 é o número. Nós temos no ano 52 semanas, salvo engano, 12 meses. Só aqui já eram 24. E ele diz no verso 19 que o ofício deles era entrar na casa do Senhor. O ofício deles era estar na presença de Deus. 24. Com 12 semanas, pensa na sorte de uma semana por ano poder estar na presença de Deus. Está escrito. Uma semana por ano na presença de Deus. Voltemos ao texto de Pedro. Verso 4. Chegando-se para ele. Agora e daqui a pouco e amanhã, se você tiver algum problema e precisar conversar com alguém, que é ele. E depois de amanhã. E durante a semana. E semana que vem. Pai, eu tenho um problema. Chegando-se a ele, a hora que você quiser. Em terceiro lugar, o texto nos ensina que aquele que foi comprado por um alto preço tem acesso a ele mesmo, a hora que ele quiser. E eu tenho um problema no meu casamento e eu não sei o que fazer. Acesse. Chegue-se a ele agora. Você não precisa esperar para ir ao sacerdote. Você não precisa esperar para dar um dia do ano onde se oferece tudo por tudo para que tudo seja perdoado. É agora. Chegue-se a ele. Ah, meu Deus, eu estou com um problema de saúde, eu não sei o que fazer, meu amado irmão. E você vem perguntar para o seu pastor, e você perguntar para o seu presbítero. E do alto da sua capacidade intelectual, teológica, o pastor só diz assim: chegue-se a ele. Aí você, como presbítero, fala: nossa, mas tem tanto problema, e se vier perguntar o que a gente diz, chegue-se a ele. Eu não sou a solução dos seus problemas. Tinha uma música dessa antiga, né? Bem antiga. Não sou eu. Chegue-se a ele. Você já não experimentou o quanto ele é tão bom? Feio, ele já te deu um casamento. Não poderia te dar filhas? Chegue-se a ele. Você já não experimentou dele? Experimente mais desse leite. Experimente mais, chegue-se a ele. Tenha esse privilégio maravilhoso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, antigamente uma vez por ano. Somente o sacerdote, a família, uma semana por ano, e olha lá.
E eu fico a imaginar os sacerdotes com as suas bandeirinhas dizendo, hoje sou eu, a semana é nossa, hein? Você espera aí que vai mais um ano. Nossa, mas eu tinha tanta coisa que eu queria. Pois é. Não vai ser nessa semana. Semana que vem, deixa eu dar uma olhada na escala aqui. No meu que eu contei aqui, 52 semanas. Vai ser difícil. E ele vem em Hebreus e diz que nós podemos entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou para mim e para você. No verso 22 de Hebreus, capítulo 10, ele vai dizer, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Chegue-se a mim. Chegue-se a mim. Se apresente com ousadia. Somos insignificantes, mas Deus está dizendo, eu me comprazo no meu Filho amado. Quando eu olho para você agora, antes de te enxergar, eu enxergo a Cristo, o meu Filho, e o que Ele fez na cruz por você. Chegue-se a mim agora. Chegue-se em paz. Não precisa mais amarrar o barbante na sua cintura, para se você chegar e pegar fogo, eu tenho que puxar você para fora. Não. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Está tudo bem. Está tudo bem. Agora nos entregamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meu amado irmão, ou a palavra de Deus é pedra de tropeço para mim e para você, e isso significa inferno. É simples, 2 escolhas apenas. Ou a palavra de Deus é viva, eficaz, eternamente gerada e plantada no meu e no seu coração para a salvação. Portanto, se despojem, anseiem e se acheguem a mim, pois eu tenho tanta coisa para te falar que você nem imagina. Que Deus te abençoe.